Professora, vou pedir para a senhora falar do seu texto, apresentar que eu sou Tom Cabelo, estou aqui. Vou começar, não é? Começo, é isso? Isso, porque para todos os momentos a gente conversa com o pessoal lá em Marsella e depois eles traduzem, mas compartilhe desse texto que a gente quer ouvir, quer entender também e de todo o seu conhecimento. Boa tarde, Ok, viu? então vamos começar. O Ah, que eu propus aqui falar foi, eu dei um título, que eu vou dizer em português como é o título, não é o título que foi traduzido, é Ser Estrangeiro, dois pontos, uma questão de atitude, ponto de interrogação. O que eu me quero aqui pensar, questionar um pouco, falar convosco, é o que é isto de ser estrangeiro? O estrangeiro é só o que é de outra nacionalidade, ou o estrangeiro é também, ou pode ser também aquele que é estranho a si próprio, estrangeiro no sentido de estranho, no sentido daquele uhum. que quase se não reconhece. Eu vou ler aqui um texto, eu tenho algumas citações em francês, eu penso que posso dizê-las em francês, não é? Que Sim, com entendem. certeza. Eu vou falar e depois, no fim, nós poderíamos discutir. Parece-me que é a melhor metodologia, não, Tom? Isso. Ora bem, então vamos lá ver. Deixa- Se pensarmos que o estrangeiro é aquele que se distingue, que é diferente, que não participa dos valores, costumes e anseios de uma determinada comunidade, perceberemos que a construção do conceito de estrangeiro é tão importante como a definição que normalmente lhe anda associada. Recusando o significado restrito, tal como fez Albert Camus no célebre romance L'Étranger, e eu parto deste romance do Camus, publicado em 1957, devemos adotar a definição implícita na última frase da obra. E vamos ver o que é que diz Camus na última frase da obra, que se chama exatamente O Estrangeiro, L'Étranger. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu'il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu'ils m'accueillent avec des cris de haine. Estão a ver, o estrangeiro aqui é o que se distingue, não é? O que se afasta. Ora, os gritos de ódio que o narrador deseja ouvir dos espectadores da sua morte representam a consciência tácita, mas inequívoca, da ausência de um sentimento de pertença que apaziguaria as tensões entre o sujeito e os outros, devido à inexistência de um código afim ou de traços culturais reconhecíveis como idênticos. É isso que eu agora vou discutir. O meu português percebe-se bem? Sim, Sim. maravilhosamente bem. Pronto. A sensação de ser diferente, seja qual for a razão que levou a essa constatação irrecusável, implica o estabelecimento de uma identidade que não deixa de ser uma ficção construída, mesmo se ela se torna fundamental para a estabilidade do sujeito. Desde cedo, que a diferença é vista com hostilidade e que há a tendência para se considerar inferior o indivíduo pertencente a uma cultura cujos traços se distinguem dos nossos. Isto é interessante se nós pensarmos, não é? As diferenças culturais e isso. Na literatura portuguesa, e desculpem, mas eu falo sobretudo da portuguesa e da Por francesa, favor. a apresentação do estrangeiro é bem visível na Carta do Achamento do Brasil, escrita Uhum. por Pero Vaz de Caminha. No relato que faz da chegada a terras de Vera Cruz, o autor não se poupa a descrições cuja tónica ele põe propositadamente nas diferenças mais agressivas em relação ao estereótipo nacional. Ante o Pero Vaz de Caminha, o que vai dizer ao rei é aquilo que acha completamente estranho, estrangeiro nos índios do Brasil. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem nenhuma cobertura, nem estimam nenhuma coisa cobrir nem mostrar suas vergonhas. E estão acerca disso com tanta inocência como têm em mostrar o rosto. Traziam ambos os beiços de baixos furados e metidos por eles sem os ossos do osso brancos, de compridão de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão e agudo na ponta como furador. Ora, vejam o que é que
Pedro Vaz de Caminha quer descrever das gentes do Brasil quando lá chega. Luís de Camões não se exima de escrever, mesmo se por alto e de forma a não fazer perigar a superioridade que pretende demonstrar, os costumes indianos ou as barbáries africanas. A literatura de viagens vale-se normalmente do equilíbrio entre o desconhecimento total e o reconhecimento mínimo que permite perceber a diferença. A Peregrinação de Fernão Mendes Pinto, século XVII, será um ótimo exemplo da descoberta do outro e dos seus modos de agir. Desculpem lá, mas é ainda nesta linha que tocou o meu telemóvel, foi pôr em silêncio, desculpem. Foi com a confusão de não conseguir entrar, tinha o telemóvel. É ainda nesta linha que autores como Frei José de Santa Rita Durão, em Caramuru, poema épico do descobrimento da Bahia, eu tentei adaptar aqui ao público brasileiro da Bahia, de quem eu gosto muito, se permite descrever a antropofagia, tecendo comentários que denotam a dificuldade em aceitar uma prática que exclui os índios brasileiros do espaço moral privilegiado de uma comunidade cuja identidade sai reforçada pelo contraste. Século XVIII, não é? Já estava em terra o infausto naufragante, rodeado da turba americana. Vence com pasmo ao porem-se diante e uns aos outros não creem da espécie humana. Os cabelos, a cor, a barba e semblante fazem crer aquela gente insana, que alguma espécie de animal seria desses que no seu seio o mar trazia. Isto são os índios a olhar para os portugueses, que vinham do mar, essa gente estranha, cabelos, cor, barba, estão a ver a relação de uns e de outros. Correm depois de crê-lo, que é morte, ao pasto horrendo. E agora aqui os antropófagos. E retalhando o corpo em 1000 pedaços, vai cada um famélico trazendo qual um pé, qual a mão, qual outros braços. Outros da crua carne iam comendo. Tanto na infame gula eram devassos. Tais há, que as assam nos ardentes fossos, alguns terrondos estão a chama aos ossos. E acabo com esta coisa mais... O fascínio, que apesar de tudo, o estranho ou estrangeiro sempre provocaram nos povos que com eles contactavam, aliado a um sentimento ambíguo que permite o alargamento do conceito a um âmbito que recupera o sentido que Camus lhe atribui, o Camus que eu falei no início, ajuda a construir modelos que se desdobram de forma a cobrirem os dois significados. O outro, que é o estrangeiro, esta noção do outro vai ser muito importante, o outro que pode estar dentro de mim próprio no século XX, o eu, que também é estrangeiro, estranho a si e aos outros, sem pertencer necessariamente a uma cultura diversa. Ora, é a partir do século XVIII que podemos encontrar de modo mais sistemático esta dupla vertente, o estranho mundo interior de Rousseau, a natureza selvagem e utópica de Paul et Virginie, ou as descrições do novo mundo de Chateaubriand. O início da primeira promenade, de Les Rêveries du Promeneur Solitaire, de Rousseau, dá conta desse sentimento de estranheza que terá grande expressão na literatura do século XX. Que eu quero chegar ao século XX, mas estou a fazer estes... Me voici donc sur la terre. N'ayant plus de frère, de prochain. Estás a ver? O Rousseau sente-se estranho a si mesmo. Não há nenhum estrangeiro aqui. E é aqui que começa, parece-me a mim, o mais interessante do que aquele estrangeiro primário que nós vimos agora, não é? Sim. Me voici donc sur la terre, n'ayant plus de frères, de prochains, d'amis, de société que moi-même. Le plus sociable et le plus aimant des humains en a été proscrit par un accord unanime. Les voilà donc étrangers, inconnus. Nul enfant pour moi, puisqu'ils l'ont voulu. Portanto, os outros são estrangeiros a si próprio, mas não estrangeiros porque são de outro país. Ora, os estrangeiros podem também assumir nos autores setecentistas características que os catalogam como detentores de uma cultura exótica, mas não forçosamente negativa, antes pelo contrário. O cenário idílico que Bernardin de Saint-Pierre constrói está em sintonia com as qualidades atribuídas a Atala ou ao Mouro nos textos de 1801 de Chateaubriand. O gosto das descobertas de novas culturas, que não tenham características negativas que lhes encontra o Santa Rita Durão, o do Brasil,
propicia o aparecimento de passagens como as que a seguir transcrevemos. Esta passagem parece-me interessante porque é o ponto de vista africano sobre os europeus. Vous autres Européens, dont l'esprit se remplit dès l'enfance de tant de préjugés contraires au bonheur, vous ne pouvez concevoir que la nature puisse donner tant de lumière et de plaisir. Paul et Virginie n'avaient ni horloge, ni almanach, ni livre de chronologie, d'histoire et de philosophie. Eles não tinham nada disso, não é? A pureza da Índia Atalá corresponde à hombridade do Moro, o Moro por quem se apaixonou numa cristã. Il réunissait en lui la beauté, la valeur, la courtoisie, la générosité de ses ancêtres, avec ce doux éclat et cette légère expression de tristesse que donne le malheur noblement supporté. Ora, estes estrangeiros afastam-se do sinal negativo que o romantismo lhes atribuirá, na mira de consolidar uma identidade em perigo, devido a circunstâncias conjunturais, como as guerras que sucederam depois de 1789, da Revolução Francesa, ou as invasões napoleónicas nos países que sofreram a ocupação francesa. Embora por razões distintas, como facilmente se compreenderá, o resultado não é muito diverso se analisarmos episódios de Balzac, Herculano, um escritor português, Alexandre Herculano, ou Victor Hugo. Nestes casos, o estrangeiro é o inimigo, o povo que é necessário vencer. Portanto, no século XIX temos muito isto, para consolidar e legitimar opções políticas ou defender nacionalismos instáveis. O gosto do exótico cede o lugar ao receio de perder a identidade ou de fazer perigar equilíbrios pouco sólidos de poderes ainda mal delineados. Balzac, por exemplo, em Le Chouan, de 1829, relata os acontecimentos passados na Vendeia entre as tropas realistas e as republicanas, deslocando a noção de estrangeiro para aquele que se considerava inimigo dos interesses revolucionários, tal como fará 45 anos mais tarde, em 1874, Victor Hugo, em 93, mesmo se reconhecem honestidade, coragem e integridade a figuras que encarnam o pertence inimigo. Em O Bobo, de Alexandre Herculano, literatura portuguesa, Fernão Pérez de Trava e Garcia Bernardes, dois personagens, são os oponentes, por isso inimigos, estrangeiros, aos desejos de Dom Afonso Henriques. Portanto, o estrangeiro não tem necessariamente que ser estrangeiro. O estrangeiro é... Em Eurico Presbítero, Herculano põe a tónica na invasão dos árabes, criando um inimigo visível. O Eurico Presbítero passa-se no século VIII, a quando da invasão dos árabes da Península Ibérica, que esconde outro bem mais corrosivo, o amor impossível de Eurico por Irmengada. Veja, a porta do templo aberta com violento impulso rangeram os gonzos, e um velho hostiário viera cair de bruços sobre as lajes do pavimento, soltando o grito doloroso que por tantos milhares de bocas diariamente se repetia na Espanha, os árabes. À medida que se vai caminhando para o fim do século XIX, alguns romances começam a alargar o conceito de estrangeiro, imprimindo-lhe muitas das vezes significados que parecem colidir com o senso comum, mas que, guardadas as devidas distâncias, poderão não andar longe do sentido que Rousseau lhes imprimiu. Ciência de Queiroz, essa é muito conhecido no Brasil, penso que toda a gente sabe quem é. Brinca, mordaz e ironicamente, é certo, com a sensação de espanto e apreensão que o ser estrangeiro pode provocar, Huysmans acentua na personagem desessante a distância que a separa do resto dos mortais. Enquanto em A Relíquia, um romance de essa, Teodorico Raposo, a personagem, oscila entre a paródia do código que define as diferenças de tempo e lugar, e vejam agora, neste caso, na Relíquia, a personagem vai numa viagem à Terra Santa e de repente lá imagina-se no tempo de Cristo. E portanto, e sente-se, ele está estrangeiro a si próprio, porque se sente no tempo de Cristo. Vejam a passagem. Cansado, estirei-me com as mãos sob a nuca no colchão de folhas secas que cheirava a murta, e lentamente começou a invadir-me a alma uma inquietação estranha, temerosa, que já no pretório me roçara de leve como a asa arrepiada de uma ave agorenta. E eu ficar para sempre nesta cidade forte dos judeus? Perderei eu irremediavelmente a minha individualidade de raposo, de católico, de bacharel, contemporâneo do Times e do Gás? Portanto, ele que sonha estar no tempo de Cristo, de repente sente-se estrangeiro em relação a si próprio. Eu vou ficar aqui? Então eu que sou do século XIX, tal e tal. Portanto, vou tornar-me um homem da antiguidade clássica e vou ficar sempre aqui.
Portanto, nos romances de 900, e agora vamos passar então ao século XX, e vamos ver como os exemplos citados podem ajudar a descobrir o véu das possíveis implicações de um conceito que está longe de se poder confinar a um sentido unívoco, tal como o romance de Camus muito bem deixa entrever. Nos romances do século XX, a noção de estrangeiro é bem mais complexa do que a atrás enunciada. Mesmo se já deixamos alguns modelos que marcam de forma inegável as diversas modificações que tal designação pode contemplar. O que se passa no romance das últimas décadas, e por uma questão de economia vamos cingir-nos a textos publicados a partir dos anos 80 do século XX, portanto mais recentes, implica a problematização do significado de um conceito que se pode desdobrar entre a apresentação de diversas raças ou povos num equilíbrio isento de valorizações parciais ou a aceitação do outro, estranho e estrangeiro, que existe no seio de uma comunidade, mas que é excluído por razões que facilmente ultrapassam as da melancolia ou do individualismo mais exacerbado. Dada a dificuldade de, num tempo limitado, abarcar a quantidade de romances que, de uma forma ou de outra, abordam esta temática, limitámos-nos a privilegiar 5 obras, 2 francesas e 3 portuguesas, que pensamos melhor ilustram as preocupações que temos vindo a desenvolver. Falámos de Les Noces Barbares, de Anne Kefelec, de 1985, A Árvore das Palavras, de 1997, de Tiolinda Gerção, O Esplendor de Portugal, de 1997, de Lobo Antunes, Lilias Fraser, 2001, de Hélia Correia, e Révolution, de 2003, de Leclésio. Comecemos pelos romances de Tiolinda Gerção, Lobo Antunes e Leclésio. Na obra de 1997, Tiolinda, ao situar o livro em Moçambique, eu penso que o público brasileiro sabe bem que Moçambique era uma colónia portuguesa. Sim, assim. Em Moçambique, põe em confronto os brancos imigrados e os negros. A família da média-baixa burguesia, constituída por o pai, a mãe e a filha, Gita, representa um estereótipo. A mãe que odeia aos negros e a sua forma de vida, o pai mais próximo daqueles e a filha, recusando o mundo da mãe e sentindo-se próxima da empregada Loia, que a amamentou e que representa uma cultura com que se sente mais identificada. Vejamos. Desta sua visão da mãe hierárquica do cabelo e do seu desejo de subir socialmente a um escalão mais alto, veio a ideia de me pôr na aula de balé de Madame Solange Quebec, frequentada pelas meninas elegantes da cidade. E, portanto, a rapariga vai recusar completamente o balé, que é uma dança europeia. Sim. Vai recusá-la. Diz assim, sim, suponho que terei de falar disso agora, do desespero dos sapatos de pontas e das posições tortas do pé, do sufoco dos corpos desengonçados, como aves sem penas, avançando em passos inseguros de ganso. Vou-me embora, pensou outra vez. Vou-me embora, porque eu é descalça que irei dançar. E não aqui, mas na terra quente do quintal, debaixo das árvores. Ninguém vergará o meu corpo, ninguém o matará. E a música que eu quero também não é esta. São os ritmos verdadeiros desta terra africana. Ora, esta identificação da criança branca com o mundo africano representa um modo de inverter a tradicional noção de estrangeiro. Aqui há uma relativização do conceito, como se a focalização fosse determinante para a consolidação da identidade que em Gita, a rapariga, se concretiza, em brasileiro, a moça, que nós dizemos a moça, se concretiza num entre perturbador. A segurança de Loia, a empregada, recusou sempre, por exemplo, aprender a ver as horas. Media o tempo pelo lugar das sombras no quintal. Portanto, a recusa da aculturação europeia da empregada parece justificar a afirmação de que nenhuma cultura é melhor que a outra. Fruto de uma ausência de preconceitos. A ignorância agressiva da Amélia em relação aos negros indicia a incompreensão e incapacidade de ultrapassar a barreira entre si e o estrangeiro, que se torna definitivamente estranho. Os negros, diz Amélia é a mãe, não é que recusa. Os negros e as suas mentiras, diz Amélia. Dizem que se chamam José, João ou Joaquim da Silva,
Mas um dia, por qualquer razão, sabe-se que se chamam Bolando, Panqueno, Maimijo, Comenhano ou Xinguizo. Não sabemos nada deles. Nada, nada. Portanto, estão a ver como é que se relacionam, portanto, a mãe que recusa a integração e a filha que recusa o mundo europeu. No romance de Lobo Antunes, O Esplendor de Portugal, e este romance é muito interessante porque ele é uma paródia do hino português, do hino nacional português. Não sei se eu vou dizer o início para vocês recordarem, porque vocês não são portugueses, que é Heróis do Mar, nobre povo, nação valente e imortal. Levantai hoje de novo o esplendor de Portugal. Ora, é um hino que relembra as descobertas, é o hino republicano de 1910, que relembra as descobertas, e o esplendor de Portugal. No romance de Lobo Antunes, que se chama O Esplendor de Portugal, é uma paródia disso. E é um esplendor que é o contrário do esplendor de Portugal. Portanto, é a partida de Angola. Eu não sei se o público brasileiro que me ouve tem consciência disso, mas em Portugal, depois da independência das colónias, são muitos os romances que falam de Angola, de Moçambique, da descolonização, quer dizer, das famílias que vieram, que ficaram. Portanto, são muitos os romances que nos anos 80, 90 do século XX falam disso. É uma coisa importante, não é? Para o Portugal dessa altura, que não é para o Brasil, não é? Mas eu falando de Portugal é. Portanto, este romance de Lobo Antunes, que se chama O Esplendor de Portugal, e é o contrário, exatamente. É uma paródia do hino português, e por isso é que eu disse que não são portugueses, podem não terem que saber o hino, não é? Tem alguns pontos de contacto com o livro anterior. Apesar de aqui a diferença ser marcada pela existência de um filho bastardo do patrão com uma negra. Isto é importante também, por causa do problema da identidade e do estrangeiro. Por isso é que não podia ser o forasteiro, estão a ver? Que todo o discorrer narrativo assume como um filho legítimo, sendo a fatalidade das asserções apenas timidamente denunciadas em indiretos indicadores semânticos. É porque ele aparece sempre como se fosse filho do pai e da mulher. É quase que branqueada a sua existência de mestiço. A estranheza que a personagem sente em relação ao próprio nome, Carlos, coloca-a na posição de estrangeiro, acentuando a diferença em relação aos irmãos brancos, que ao fim de 15 anos de separação convidou para jantar numa noite de Natal. E vejam a dificuldade que ele tem em não ser estrangeiro a si próprio, e ele que é o mestiço. Lembrei-me que em miúdo, em Luanda ou na fazenda, deitado no colchão a olhar o escuro, a ouvir o escuro e as hastes do girassol que murmuravam e sofriam no escuro, me surpreendia com o meu nome. Dizia o meu nome, Carlos. E eu era diferente daquele nome. Não era aquele nome. Não podia ser aquele nome. As pessoas, ao chamarem Carlos, chamavam um Carlos que era eu e não era eu. Não era, nem era eu em eu. Era um outro da mesma forma que se lhes respondia não era eu quem respondia. Era o eu deles que falava. Estão a ver? O estrangeiro a si próprio, que tem dificuldade em assumir-se como um eu único. E eu permanecia um estranho. Um eu que era dois, o deles e o meu. E o meu, por ser meu, não era, então dizia como eles diziam. Carlos. E o Carlos deles não existia para mim. Lembrei-me que em Luanda, ou na fazenda, ouvir o escuro e o silêncio do escuro povoado de sofrimentos girassóis eram as únicas ocasiões em que de facto dormia com o eu em eu, em que dormia comigo repetindo Carlos, Carlos, Carlos. Ora, a ausência, portanto, de uma identidade inequívoca, representada pelo mestiço, que em Lisboa se apodera do dinheiro da família, abandonando a um destino incerto o irmão débil psiquicamente e a irmã prostituta de luxo, reflete-se na ambígua situação da mãe, Isilda, ainda em Angola, que recorda o passado e analisa o presente, desesperado e angustiante. A espera de Carlos e da mulher, Lena, pelos irmãos daquele, dá asa ao aparecimento de diferentes vozes que se entrelaçam numa vertiginosa progressão disfórica que só termina na morte violenta de Isilda. O alegado roubo perpetrado por estrangeiros, os cubanos, o vestido de cerimónia, os brincos de pérola que meto debaixo de a tábua do soalho para que os cubanos não os furtem no dia em que voltarem
para me furtar o que não levaram na semana passada, contraponto de um outro roubo, o dos colonos, verdadeiros estrangeiros em África. Estão a ver o esplendor de Portugal, como está aqui substituído. Vozes que contavam uma história sem sentido de gente e bichos, e assassínios, e guerra, como se segredassem sem parar a nossa culpa, a nossa portuguesa, não é? A nossa culpa. Nos acusassem, repetindo mentiras, que a minha família e a família antes da minha tinham chegado como salteadores e destruído a África. Dissimula o verdadeiro sentido da noção de estrangeiro, que é, antes de mais, a característica do sujeito que se desconhece, isto é, que procura incessantemente a estabilidade. Muito semelhante é o valor da recordação e a legitimação que a estratégia narrativa, um narrador em terceira pessoa no presente e um narrador em primeira pessoa no passado, ascendente do protagonista e da narrativa de primeiro grau, que nós encontramos no romance francês Révolution de Leclésio, que convoca o paralelismo de situações encontrado entre a guerra da época do terror em França, a seguir à Revolução Francesa, e a guerra na Argélia. A chegada às Ilhas Maurícias no início do século XIX, a partida compulsiva em 1910, a ida para a Inglaterra para fugir à incorporação militar para o norte da África, a passagem pelo México e posterior e definitivo retorno às Ilhas Maurícias com a futura mãe, Argelina, do filho da personagem, descendente de um outro primeiro imigrante estrangeiro na ilha africana. Portanto, esta ausência de identidade e este trânsito entre a França, as Ilhas Maurícias e o México. Ora, a interligação de vários estrangeiros, ou antes de inúmeras deslocações que propiciam o aparecimento de elementos definidores da estranheza, constitui o núcleo de um romance que multiplica os indicadores de distância cultural ou racial para esconder a procura incessante dos fantasmas do passado, imprescindíveis para anular o estrangeiro que existe no íntimo do sujeito. A referência ao crioulo, sabem que é o crioulo, vocês? O crioulo é aquelas línguas que se formaram em África, que são continuação do português, do francês, do inglês, mas que já não são nem português nem francês. Il y avait la langue créole que Catherine n'avait jamais oubliée, ou outras reminiscências da estadia da família nas Maurícias. Não deixe esquecer as violências contra o que repentinamente foi considerado estrangeiro. As atrocidades da Guerra da Argélia, as atrocidades da guerra em França, em 1792, e temos sempre o paralelismo neste romance. A proibição da língua bretã, depois da Revolução Francesa. As primeiras impressões da chegada às ilhas. Tout était si nouveau et étonnant que nous avions le sentiment d'être dans un autre monde. As atitudes de superioridade, repressão e desprezo para com os autóctones, sejam eles os argelinos ou os nativos das Maurícias, curiosamente semelhantes nos séculos XIX e XX. A focalização dos negros, escravos, revoltados e devedores das tradições do continente africano. Ora, a dupla noção de estrangeiro, que nesta obra de Leclésio se dissimula sob a realidade da imigração ou imigração e sob a dualidade estrutural do sujeito, que só consegue tender para a unidade do momento em que o passado se reconcilia com as expectativas e ou frustrações do presente, é bem visível logo no início do romance, quando o pequeno Jean Marot pretende atribuir um significado a uma palavra que não conhece. Ora, o encontro também com uma jovem argelina, com quem virá casar, e com quem no fim do romance espera um filho, síntese conciliatória das contradições e das diferenças, assume significado especial na tentativa da anulação do ser estrangeiro. Recordemos o momento da descoberta da identidade perdida, isto é, da revelação desafiadora para o equilíbrio assente ainda no preconceito. Porque ela, Argelina, de Cabinda, e pergunta-lhe, mas de onde é que eu sou? Como que desafiando, porque é estrangeira. Reparem, elle lui a posé une devinette. Est-ce que vous pourriez dire d'où je suis? Il hésitait entre une banalité et une énormité. Espagnol, peut-être. Espanhola, portanto, próxima. Elle arrive franchement. Cherchez, plus au sud. Elle a conclu brièvement, une fois pour toutes. Je suis kabyle, je suis algérienne. Voilà, je suis née à Oran. En même temps, elle avait un air de défi, como se ça faisait vraiment une différence. Ora, a estranheza, portanto, centrada na nacionalidade, desloca sem dificuldade, como já vimos, para a estranheza intrínseca nos sujeitos,
que não conseguem integrar-se num mundo que os ignora. É esta realidade, por exemplo, que Lobo Antunes, o autor português, sublinha num outro romance, que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar, quando se percebe a rejeição do ente familiar que não se ajusta ao paradigma. Outra forma de ser estrangeiro, o filho, por exemplo, que tem o síndrome de Down, ou que tem, é também é a mesma noção. Quando ele diz, recordei-me do meu irmão mais novo, pouco depois de nascer, aquele que não mostramos às visitas, nem dizemos o nome. Ou então, eu tenho um filho de que não pronunciamos o nome, estão a ver? O estrangeiro pode estar dentro da própria família. Há um romance francês, Les Noces Barbares, de Anne Kefelec, que aborda o tema do filho nascido de uma violação. Esta criança, que todos pretendem ignorar, insistindo num atraso psíquico inexistente, é o verdadeiro estrangeiro. O ser que não consegue ter um sentimento de pertença com uma comunidade de códigos afins. On ne lui parlait pas, il ne parlait pas. Mais des voix s'élevaient du plancher, des mots à la longue ébauchaient sa mémoire, des signes confus s'allumaient en lui qu'il finissait par identifier. O ódio da mãe afasta-o de qualquer integração e cria a exclusão inerente ao estrangeiro. A tentativa de aniquilação de quem parece ameaçar a legitimidade de práticas e ideologias. Ela tinha feito tudo para abortar. Dieu sait qu'elle n'avait rien négligé pour le tuer dans l'œuf. Portanto, essa impossibilidade de convivência normal, a recusa da mãe e família de aceitar a existência da criança, o outro incómodo, porque perturbador do equilíbrio pré-concebido, acabam por desencadear violência e morte, assassínio e suicídio simultaneamente, indicadores de tentativas frustradas de integração, anulando o estrangeiro emergente. E ele morre, a mãe agarra-se à mãe e morrem os dois afogados. É um suicídio assassino. Não muito diferente é o que sente a pequena Lilias no romance de Hélio Correia, filha de um chefe escocês rebelde, sobrevivente ao massacre. A criança é compelida a esconder a sua identidade, não falando para não se trair pela palavra, transitando de uma casa e de um país para o outro, Escócia, Inglaterra, Portugal, em meados do século XVIII. Ela é estrangeira por excelência. Ela não pode dizer o seu nome, não só porque ela é sucessivamente escorraçada dos lugares onde vai construindo pequenas identidades, mas e sobretudo porque parece possuir poderes sobrenaturais e que a afastam do universo fácil de catalogar e identificar. Portanto, esta criança, esta Lilias, que é estrangeira por excelência, que não pode falar, porque não pode, ao falar, ela vai denunciar-se e será morta, ela vem para Portugal, vai sempre continuar sem falar, quase até ao fim da vida, até que de repente ela ouve alguém a falar gaélico, a sua língua da Escócia, e pestanejou nessa língua que Lilias imediatamente reconheceu. Sorriu. Maclean olhou, o escocês olhou este facto. Que estás tu a rir-te? Perguntou. Ela temeu que o tempo lhe tivesse retirado as palavras e bateu com a mão no peito, a libertá-la daqueles anos. Então, um misto de gaélico e de inglês, unificados pela fonologia áspera e, no entanto, modulada, como inventada para canções guerreiras, passou da sua boca para os ouvidos do coronel, que deu um urro de alegria. No estado de alegria em que se achava, Lilias disse o seu nome verdadeiro. Portanto, tem que percorrer todo um caminho para deixar de ser estrangeira e depois ela vai conceber um filho e vai encontrar-se com Blimunda, que talvez saibam quem é, que é a personagem do Saramago, do Memorial do Convento. As duas encontram-se no romance e ela vai dar um filho numa terra que não existe, uma terra de ninguém, que não é nem Portugal, nem Espanha. Uma terra que é estrangeira. Ela é estrangeira por natureza. Ora, estou a acabar dizendo assim, é tempo de regressar ao título deste breve ensaio, ou à interrogação que nele se coloca, que eu tinha ser estrangeiro, uma questão de atitude, ponto de interrogação. Depois de um curso tão breve quanto possível, mas onde se procurou dar conta da precariedade de uma noção que teremos forçosamente de ler na sua duplicidade estrutural, parece-nos que a conclusão incontornável é de que, se do conceito sempre se puderam tirar ilações de índole variada, na literatura contemporânea, e usamos por uma questão de economia exemplos retirados apenas das literaturas francesa e portuguesa,
deparamos com a sua utilização de um modo plurifacetado e significativamente multímodo. Frequentemente, os dois aspectos, ser realmente estrangeiro ou sentir-se estrangeiro num universo hostil, estão interligados e romances como os analisados demonstram a duplicidade inerente a um termo de sentidos dificilmente uniformes. A convicção de que ser estrangeiro é realmente uma questão de atitude está consignada no epílogo de Skin, romance da americana de ascendência goesa de Goa, Margaret Mascarenhas, que diz: "Tell us a story, they said. And I told them their favorite, the one about the girl who for many years could not feel her mother under her skin." Portanto, aquela que é filha de uma indiana de Goa e de um português, e que durante muitos anos não conseguiu sentir sob a sua pele, no seu interior, a sua mãe. Porque se sentiu sempre como que estrangeira. Pronto, acho que me alonguei um pouquinho, mas... Maravilhoso. Inclusive, primeiro agradecer toda essa explanação, esse conceito bom, porque quando a gente fala do estrangeiro, por exemplo, né, a primeira lembrança que tem Deixei de ouvir. Não me ouve? Só um minuto. Opa, temos algum problema aqui. Agora acho que já voltamos. Isso, às vezes a gente tem alguma oscilação da internet. Né? Eu estou em casa, até porque aqui em Portugal já são quase 8 da noite, não é? Já imagino. E, assim, por exemplo, a gente está falando de países diferentes aqui, né? Apesar de sermos países que falam o mesmo idioma, e o idioma também tem suas diferenças, né? Tem, mas eu não me sinto estrangeira no Brasil, longe disso, longe de tal. Isso. O que eu acho interessante se me permite fazer uma pergunta ou um comentário, é que quando a gente começa com a noção de estrangeiro, primeiro de país, né? Conforme o tempo e a sociedade muda, a literatura também vai trabalhando de outras maneiras, a gente pega outros significados, né? Por exemplo, uma pessoa pode, nesse conceito, nascer, por exemplo, numa cidade e entender que ela é estrangeira nessa cidade também? Sim, pode. Né? Aliás, na literatura contemporânea, muitos destes exemplos, eles não são estrangeiros. Eles sentem-se diferentes, sentem-se estranhos, podem sentir-se estrangeiros, até estrangeiros a si próprios, à sua família, não é? No sentido que o estrangeiro, por isso é que não podia ser o forasteiro, quer dizer, o estrangeiro, porque o forasteiro é aquele que anda de terra em terra, não é? Aqui é mais, esta noção que eu queria aqui defender é que é mais uma noção de atitude, é uma questão de atitude. O sentir-se estrangeiro, sentir-se diferente, se quiser. Em francês é engraçado porque há o étrange, o estranho. Em português, nós estranho, estrangeiro é diferente. Em francês, étrange, étranger é mais próximo, não é? Isso. E é interessante porque aí nesse caso, por exemplo, alguém que mora que nasceu na cidade, está aqui na cidade, se sente estrangeiro e, por exemplo, como a professora falou, não se sente estrangeiro no Brasil, né? Então essas noções também, elas já estão... Eu não me sinto, nem no Brasil, nem na Europa em geral, sinto-me assim em países mais diferentes culturalmente. O Brasil, embora tenha diferenças culturais, para nós é muito próximo, pelo menos para mim, que já fui muitas vezes ao Brasil. É um país muito próximo, não é? Até vou lá agora em agosto outra vez, é um país muito próximo. E as pessoas aqui geralmente quando pensam em outro país para viajar, a primeira opção sempre falam Portugal também. E aqui há muitos brasileiros, agora temos aqui muitos brasileiros em Portugal. Isso, e esse conceito então do estrangeiro, ele com o tempo foi passando e foi se modificando também, né? Eu tenho alunos brasileiros, tenho alunos brasileiros na aula. Um dia, quem sabe, eu também não possa estar nessa turma, porque me interessam muito os assuntos. E o legal também, essa atitude, nesse caso, ela vai mais da questão individual do que questão social, nesse caso, para que a gente se perguntar o que é estrangeiro, se eu sou ou não. A questão social também é importante e eu acho que
quer dizer, ao estrangeiro evidente, não é? Aquele cuja cultura é muito diferente, mas esse interessa-me menos. Esse é o estrangeiro mais primário, que é o conceito mais primário. Pronto, é o português, o espanhol é estrangeiro, pronto, os franceses, os brasileiros, os americanos. Mas é um conceito mais primário. A mim interessa-me mais um conceito mais interior do ser estranho, do estrangeiro, como aqueles romances que eu disse, no caso português, o Lobo Antunes, da Hélia Correia, em que nós vemos o personagem que se sente estranho a si própria, como o Carlos Mestiço do Esplendor de Portugal. Quer dizer, quando dizem Carlos, não sou eu em eu, não sou eu bem. Quer dizer, portanto, ele próprio, a sua identidade é uma identidade periclitante, digamos assim. Que começa pelo nome, que ele já começa, o próprio nome já o torna estrangeiro. Né? Que não se identifica com o nome, claro. Então, é muito rico e muito interessante esse assunto, esse debate, essa história. Né? E eu realmente estou aqui como espectador ilustre, assim, espectador privilegiado. Eu estou aqui nesse bate-papo. É só assim que eu vejo, eu não vejo mais ninguém. Por enquanto nós estamos nesse ponto. E, inclusive, eu quero falar também aqui com o pessoal, porque a gente já está caminhando para o final. Acho que foi tão bom e tão legal, agradecendo demais, professora. Eu não sei se eu não vejo o público, eu não sei se o público, quer dizer, se aderiu àquilo que eu estava a dizer, é difícil, não é? Deixa eu ver se eu consigo um contato com o Marcelo novamente. Vamos ver se agora a gente vai conseguir falar com a Sofia. Deixa eu entrar aqui para a gente ver. Eu vou pedir para a Sofia, por favor, ver se consegue acionar o microfone também, que aí ela pode dar essa nossa dimensão. Sofia, o microfone, por favor. Pronto. Estamos aí, gente. Ouvimos você, Fátima, com muito carinho. Conseguiu ouvir-me? Não, nós escutamos a senhora falar com tantas referências literárias, muito importante, e trazendo esse conceito de longe até nossos dias. E a gente estava comentando aqui, né, que, na verdade, não mudou tantas coisas, né? Não mudou tantas coisas. Convido os demais em assistir às lives anteriores do festival, porque nós falamos muito do movimento negro, nós falamos muito das diferenças culturais, a gente falou muito das diferenças, da diversidade cultural que a gente encontra no Brasil, e não só no Brasil, como em todos os portos onde a gente está trabalhando. Tivemos falando com Barcelona, foi ontem, com Lisboa hoje, estamos falando com Marseille todos os dias, e nós todos se sentimos estrangeiros. A gente estava falando aqui, nós todos somos estrangeiros. Não somos forasteiros, mas somos estrangeiros, nascidos em outras terras, e às vezes a gente abraçou a cultura de outras terras e a gente se sente mais daquela terra que da nossa própria terra. Sabe como? No caso, eu, por exemplo, por ter vivido tantos anos no Brasil, me sinto até mais brasileira que eu sou francesa. Eu não poderia falar isso, porque nunca vou ser brasileira. Mas, aqui na minha terra, me sinto estrangeira, para não dizer forasteira. Eu sou totalmente deslocada aqui. E muitos de nós, que somos migrante e imigrante, nós nos sentimos deslocados, né? A coisa que nos une é a arte. A coisa que nos une é a música, a poesia, a literatura, e é por isso que eu queria muito que a senhora fosse participar desse 7º Festival Palavras e Maravilhas. Muito obrigada, doutora Fátima. Muito obrigada. Aquela confusão do início. Cadê o microfone? Eu até agora. Teve que ser o iPad, não sei, o meu computador não funcionou. Sim. Não, tudo tranquilo. Tá me ouvindo, Fátima? Sim, tranquilo? Tudo bem. Sofia, você me ouve? Dá um ok se você estiver me ouvindo aqui, Sofia. Porque a gente está só com um probleminha de conexão. Eu vou tirar o pessoal aqui da tela por enquanto para a gente despedir. Obrigado, viu, Sofia, por essa nossa fala. E
Professora Fátima, muitíssimo obrigado, viu? A gente sabe que às vezes existem alguns problemas que a gente enfrenta para fazer um festival, mas é tão recompensador toda essa conversa, todo esse conhecimento. É só pena ser tudo no Zoom. Eu gostava mais que fosse presencial. Quem sabe a gente consiga isso no momento, né? E eu agradeço mais uma vez toda esse conhecimento, toda essa discussão e esse debate que a gente está conseguindo levar para outras pessoas, né? Porque a ideia da gente é colocar isso de maneira pública exatamente para que as pessoas também comecem a pensar nesse... Muitas vezes elas não têm acesso a essa ideia, se sentem estrangeiras, né, de alguma maneira, e começam a refletir sobre esse assunto. Né? A pessoa às vezes até se sente estrangeira no emprego, nas coisas, porque... E não quer dizer que seja. Sim, exatamente. Então, eu vou me despedindo aqui. A senhora gostaria de fazer as considerações finais? Eu não Por favor, sei se... fique muito à vontade. Eu não tenho considerações finais para fazer, não sei, acho, por mim tudo bem. Perfeito. Eu vou despedir então de você aqui, professora, das pessoas que estão assistindo a gente, de quem vai assistir posteriormente também, e agradecendo a todo mundo que faz parte do Palavras e Maravilhas, seja participando, seja na parte técnica. Muitíssimo obrigado, gente. Tchau, tchau. Deus, então, vamos desligar. Tá, obrigada, Tchau, obrigada tchau. eu. Deus, obrigada. Tchau, tchau. Deus.